Ora, irmãos, não quero que ignoreis que os nossos pais estiveram todos sob a nuvem, lá no Êxodo, quando saíam do Egito. Lembra que eles foram guiados por uma coluna de nuvem? E o Salmo 77 diz que quando eles passaram pelo Mar Vermelho, choveu. E todos também passaram pelo meio do mar, tendo sido todos eles, os nossos pais na fé, batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés, a quem eles seguiam pelo deserto. Todos eles comeram também de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas mais, como eles cobiçaram, nem vos façais, pois, idólatras, como alguns deles se fizeram, porquanto está escrito acerca deles: o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia 23.000. E nem ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram, e pereceram pelas mordeduras das serpentes. São todos episódios do livro do Êxodo, enquanto eles peregrinavam durante aqueles 40 anos. E ainda, nem murmureis, diz Paulo, como alguns deles murmuraram, e assim foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas lhes sobrevieram, ou vieram sobre eles, como exemplos, e foram escritas para a advertência nossa, de nós mesmos, sobre quem os fins das eras têm chegado. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, ele vos proverá livramento, de sorte que possais suportar as tentações. Portanto, meus amados irmãos e amigos, fugi da idolatria. Falo como a pessoas criteriosas. Julgai vós mesmos o que eu estou dizendo. Porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? Ou o pão que partimos em fé não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão da vida, do único corpo espiritual e místico real, que é o corpo de Cristo, daqueles que, em fé, a Ele se unem em consciência e em amor. Considerai o Israel segundo a carne, o Israel histórico, linear. Não é certo que aqueles que se alimentam dos sacrifícios, lá naqueles dias no templo de Israel, eram participantes do altar? Que, pois, que digo eu? Que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa, ou que o próprio ídolo tem algum valor? Antes digo
que as coisas que eles sacrificam é a demônios que as sacrificam e não a Deus. E eu não quero que vos torneis associados aos demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou provocaremos zelos no Senhor? Somos acaso mais fortes do que Ele? O que me fez hoje sentir desejo de falar mais uma vez sobre esta porção do Evangelho do Novo Testamento, texto no qual aqui mesmo para vocês eu já falei 2 vezes nesses últimos 6 anos e no curso da minha vida centenas de vezes, foi o fato de que anteontem à noite eu estava assistindo um documentário na televisão sobre o Vale do Diabo nos Estados Unidos, lugar mais seco da América do Norte, e que é uma espécie de maquete laboratorial geológica para os especialistas ali estudarem, porque naquele lugar há uma quantidade enorme de eras geológicas que vão desde o mar a lagos de água doce, a rios perenes, e de 2000 anos para cá a rios invernais, e o lugar se tornou o lugar mais seco da América, porque no meio daquele fenômeno todo há um interessantíssimo, que foi o que me chamou a atenção, relacionando-me outra vez diretamente ao texto que a gente leu, porque aqui está dito que eles, os israelitas, quando saíram nos dias de Moisés, sob o reinado de Faraó Ramsés II do Egito, ao saírem, eles foram guiados por uma nuvem, atravessaram o mar, e Paulo diz, eles foram batizados, metaforicamente, tanto na chuva da nuvem que aspergia água sobre eles, quanto foram também batizados na travessia pelo mar, pelo qual passaram a pé enxuto, sendo salvos através das águas. E Paulo prossegue dizendo que aquela peregrinação no deserto, num lugar seco, ermo, num vale do diabo, no Sinai, no deserto de Midian, sem água, sem coisa alguma, apenas com aquelas acácias do deserto e oásis raríssimos, um calor absolutamente indescritível de dia e frios insuportáveis à noite. A descrição que Paulo faz é, além disso, além da nuvem, além do mar, eles comeram do mesmo pão, o manjar que caía, o maná que caía do céu, e beberam da mesma fonte espiritual que os seguia. E o texto diz, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. O que nos remete para as lembranças das histórias de Moisés com o povo no Êxodo, e das ocasiões em que da rocha brotou água, e que foram sempre ocasiões dramáticas. A vida de Moisés, por exemplo, em relação ao seu final, ao seu destino, ao seu futuro, foi resolvida num desses momentos, quando ele perdeu a paciência e, ao invés de falar à rocha, feriu a rocha imprudentemente. Como diz o Salmo posterior, interpretando aquele momento, ele agiu irrefletidamente, pelo que não entrou na terra de Canaã. Mas todos, afirma Paulo, bebiam da mesma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Eu sempre acho extraordinárias essas imagens, essas liberdades de Deus, de se associar ao que Ele queira se associar.
aos metaforismos que ele eleja, do jeito que ele eleja. Se ele quiser, ele é pão para a gente. Se ele quiser, ele é água para a gente. Se ele quiser, ele é nuvem, é sombra para a gente. Se ele quiser, é uma pedra andante. E você que durma com esse barulho. Mas, pois bem, no deserto do diabo, o lugar mais seco dos Estados Unidos, eu vendo o documentário, fui trazido para esse texto por causa das pedras andantes do deserto. Há um lugar lá, em que pedras de 200, 250, 300 toneladas são capazes de caminhar em 900 a 1000 metros sozinhas, já vêm sendo estudadas há 40 anos por equipes de cientistas e até hoje ninguém conseguiu registrar como é que aquelas pedras, no meio do nada de um deserto absolutamente cristalizado de coisa nenhuma, a não ser de minérios duros e vitrificados, onde não chove, e com todo esse interesse científico há anos em estudar o fenômeno, até hoje eles não têm um registro de como é que da noite para o dia, de uma hora para outra, essas pedras saem de um lugar e aparecem, e você vê o rastro, o trilho dela andando 1 quilômetro sozinha. Dezenas! Uma mente muito mística, na hora já vai querer fundar o Vale do Entardecer naquele lugar. No mínimo. Qualquer coisa do gênero. Olha essas pedras aqui. Aí uma cientista que está estudando o fenômeno há muitos anos veio com uma teoria interessante, que até prova em contrário, eu concordo com a lógica do que ela apresentou. Ela disse que examinou o chão esses anos todos e encontra toda a sorte de minerais em estado de semivitrificação, e que as pedras, conquanto rolem na direção íngreme e não na descida, é ao contrário, quase sempre elas vão na direção de uma subida suave, imperceptível, mas é para cima que elas estão indo, milimetricamente, mas o é, e elas são pesadíssimas. Ela diz que isso só aconteceria por causa das chuvas súbitas que às vezes caem, e que quando elas caem, escorrem pelas cordilheiras, fazem um fluxo de rio invernal, e mais como o lugar é um Quênia, ela disse, pode ser que os tufões enormes se enveredem junto com a chuva, e aí se explicaria, porque faria tipo o fenômeno dos aeroportos, um aquaplane, milímetrozinho de água, tocar na pedra, a força do vento que já é poderosa, poderia fazer o fenômeno acontecer. Legal. Bom, mas não foi sobre esse fenômeno que eu vim falar a você. Foi sobre o que ele ilustra e sobre o que o próprio texto nos diz. Eles provaram esses bens espirituais todos, passaram e foram batizados no mesmo batismo, atravessaram e foram libertos no mesmo livramento, comeram o mesmo pão, beberam a mesma água, foram seguidos pela mesma pedra misteriosa de graça e de socorro. Verso 5, todavia, diz, entretanto. Esses entretantos é que são os negócios. Está vindo tudo bem, entretanto. Não faltava batismo, por aspersão para quem gosta de aguinha na cabeça, por imersão para quem gosta de ser afogado no mar, se bem que lá os que foram afogados foram os egípcios, mas passaram a pé enxuto. É uma imagem do batismo. Comeram o pão celestial, que é a palavra, e que se faz simbolizar no que a gente regularmente celebra, dizendo, isto é o teu corpo, e comemos o pão,
para representar também a comunhão de fé e a convergência de todos nós para Jesus. E Paulo diz, além disso, eles bebiam da mesma fonte original que os seguia. Não era nem eles que achavam a fonte encontrava eles. Entretanto, apesar de tudo isso, Deus não se agradou da maioria deles. Batismo de todos os tipos e modos, ritos, praticados por Deus como oficiante. Deus era o ministrador, o diácono dos manais toda manhã. O Senhor da sombra no calor do dia, da tocha de fogo para se enxergar à noite, da pedra que seguia os sedentos. Mas apesar de tanta graça, eles não venceram o entretanto da existência. O entretanto dos seus caprichos, das suas manias, das suas vaidades, das suas memórias falsificadas, das suas reminiscências fantasiosas e fetichistas. E de repente eles que tinham ficado 430 anos debaixo de uma opressão inominável no Egito, agora libertos, celebram tal libertação para logo a seguir começarem a esquecer-se dela sistemática e deliberadamente, fazendo uma viagem na estrada do deserto, escolhendo caminhos interiores, enquanto andavam na mesma rota física, mas fazendo caminhos interiores que não agradavam a Deus. O maná estava presente, estava. A coluna de fogo estava sobre eles, sim. A nuvem lhes trazia sombra, sem dúvida. Lhes faltava afirmação, batismos, ritos, cuidados, providências, sinais de Deus. Não! A fonte era genuína, era tão genuína que os seguia. Mas há um entretanto, não basta isso. Paulo diz, coitados dos que param aqui, que é onde a maioria para, né? Se eu perguntasse hoje aqui, quem tem certeza de que nasceu de novo? A maioria levantar a mão, aleluia, glória a Deus. Quantos já foram batizados? Tem gente aqui com inflação de batismo. Não sabe mais nem o que fazer com tanto batismo. Sim, se tiver uma promessazinha, um pãozinho abençoado, o cara está lá, a bênção é comigo. Eu vou perder esse pão, sei lá. Vou deixar de beber esse cálice, os templários não acharam, mas quem sabe o Caio tem um escondido, é o santo grau, deixa eu beber esse negócio. Faltar aquela reunião, jamais. Entretanto, o Senhor não se agradou da maioria deles, porque Deus não está nem aí para a quantidade de batismos, nem se você se entope de Eucaristias, nem se a fonte que você ouve é genuína. O que interessa a Deus é o que você faz com a fonte. É o que você faz com o que você bebe, é o que você faz com o que você come, é o que você faz com a energia do maná, é o que você faz com a energia da fonte, da pedra viva que te alimenta. É se na sombra da nuvem você é grato, se na tocha de fogo à noite você celebra que tem luz apesar do frio.
Como o Senhor mesmo disse: ó Israel, não te esqueças de que quando eu te deixei 40 anos no deserto, foi para que tu conhecesses o teu próprio coração e visses o que havia dentro de ti, visses os teus entretantos. O primeiro entretanto que ele apresenta aqui é o daqueles que se tornaram exemplos para nós por causa da cobiça, da volúpia, do desejo de ter, de alcançar, de possuir, de poder, de usufruir, de ter mais, de guardar. Até o maná que caía todo dia, acerca do que se dizia: não juntem. Havia gente que tentava juntar, embora apodrecesse da noite para o dia. Era pão de cada dia, mas tinha gente surtada que queria fazer poupança de minhoca de maná podre, porque não confiavam no cuidado de Deus todos os dias. Quem não confia no cuidado de Deus todo dia cai inevitavelmente na cobiça, na ganância, porque a insegurança patrocina o desejo ganancioso de obter para além do que seja necessário até para a vida. Outro entretanto que entrou na estrada deles e mudou e perverteu o caminho deles foi a idolatria. Não apenas a do bezerro de ouro, aquela era basiquinha demais para prevalecer continuamente no deserto. A idolatria que Paulo diz e menciona é existencial. Ele fala de uma atitude de comer e beber para se levantar, para se divertir e dizer: comamos e bebamos porque amanhã morreremos. Ou seja, o sentido da vida é o que eu possa usufruir de hedonismo e de prazer para mim agora. Essa é a idolatria denunciada antes de qualquer outra. A idolatria do ego, é a idolatria hedônica, é a idolatria dessa volúpia que simplesmente vive para o autoagrado. Esses são aqueles que Paulo diz que têm o Deus no ventre, cultuam seu apetite, seus caprichos, seus desejos. Esse é o ídolo mais sutil. Outro entretanto que aqui se menciona é a imoralidade no sentido da promiscuidade, no sentido da banalização relacional, no sentido da banalização sexual, no sentido do imiscuimento do próprio ser, numa multiplicidade de experimentos que são contagiosos para o espírito, para a alma, para a mente, por vezes até para o corpo, para o espírito, para a mente, para a alma, sempre, com certeza. Outro entretanto mencionado aqui é a murmuração, é a ingratidão, é o falar negativo, é o pensamento desconstrutivo, é a incapacidade de ver a graça, a bênção, o maná, a pedra que segue, a noite iluminada, o farol da vida. Não, são memórias de cebolas do Egito, são memórias de uma escravidão que de repente virou o paraíso, a ilha de Caras, porque foi subproduzida pelo fetiche de gente andando no deserto e criando miragens de ilusões, de coisas que nunca existiram e em razão das quais durante 430 anos eles pediram misericórdia a Deus para que delas os salvasse. Mas agora o surto de esquecimento, o Alzheimer da ingratidão instala neles saudades da escravidão. Começa a dizer: que jeito, né?
Deus foi escolher a gente virou o povo escolhido, vamos andar com ele, fica aí com essa nuvem de dia, essa coluna de fogo de noite, sinais e prodígios, essa mão dele que não cessa, providências e mais providências, mas eu não posso negar não, eu estou com uma saudade danada, daquela sacanagem do Egito. Agora, eu não vou dizer que é da sacanagem do Egito que eu estou com saudade, né? Eu vou dizer que eu estou com saudade de cebola. Ai, que alinho egípcio. Saudade dos puteiros egípcios. Saudade da safadeza egípcia. Saudade da multiplicidade dos deuses, das sacerdotisas cultuais e prostituídas. Saudade das espiritualidades do prazer e do culto egótico. Tudo quanto em dando prazer se dizia que agradava ao Deus que patrocinasse o momento, ainda que fosse o mais promíscuo e maluco possível. Essa era a saudade, a murmuração, a reclamação, o mau humor, a insatisfação, a ingratidão, o Alzheimer espiritual que nele se instalou, que dia após dia apagava a graça do dia anterior. Outro entretanto na vida deles é que aqui se diz que além de tudo isso, esses indivíduos colocaram dentro de si um estado que os fazia pensar que porque eles tinham passado por ritos e momentos, porque eles tinham visto os épicos da graça de Deus, que Deus tinha compromisso com adventos que eles tinham assistido. Quando o compromisso de Deus não era com advento, nem com evento nenhum. O único evento que Deus celebra é o evento de todo dia, ser o Deus da minha vida. Do contrário, não há resíduo do passado que resista à ingratidão presente, à promiscuidade presente, aos caprichos presentes, aos cultos egóticos do presente, às autogratificações que vão fazendo da gente pessoas absolutamente cínicas e não solidárias, perversas da nossa omissão, embora todo mundo esteja batizado por aspersão, por imersão, tenha comido do maná, tenha visto língua de fogo, coluna de fogo, não falte rito, possa dizer que foi perseguido até por Cristo. Ele me pegou no laço, eu bebi daquela água. Mas a pergunta dele aí, daí, se você parou na virada do Mar Vermelho, e daí, se você só faz a estrada, mas se dentro de você tem outro caminho? E daí, se você anda com essa congregação, mas teu coração tem veredas que você quer que nem Deus conheça? E daí, se eu sou o Deus da intimidade, da verdade, e não dos épicos e nem das performaticidades? Aí a cura é apresentada por Paulo a nós aqui. O que a gente faz quando depois de tanto batismo, de tanta confirmação, de tanta religião, de tanta ceia, de tanta comunhão que não vinculou ninguém a nada, de tantas celebrações que não geraram gratidões constantes, ao contrário, com o passar do tempo, nos colocaram no cinismo, na indiferença, na promiscuidade, na impureza de pensamentos, ações, atitudes, com energias de um humor ingrato, com um espírito cobiçoso, ganancioso e eternamente descontente.
O que é que nos salva disso depois que a gente provou que era bom e ficou nesse estado? O que é que nos salva disso? Paulo diz que a primeira coisa é a seguinte: aquele que está em pé, cuide para que não caia. Essa é a primeira consciência que eu tenho que ter. Se eu acho que estou em pé, então olha, toma cuidado, porque quem está em pé, cara, cai. Você entendeu? Não cai mais quem já está no chão. Do chão não passa. Mas se ficar em pé, pode cair. Então você que diz eu estou andando, tome cuidado. Quedas só acontecem com quem está em pé. Eu vou ficar por aqui. Meu nome já é uma queda, né? Eu caio. Meu pai não me enganou. Nem o meu avô, ele botou o nome de Caio Fábio. Caio é pela queda, Fábio é por algum fazer. Mas é gente que faz caindo. E eu vou ficar por aqui. Aquele que está em pé, cuide para que não caia. Você está em pé? Acha que está? Queda só acontece com quem está em pé. Você acha que está em pé? Não ache. Esteja em pé sem achar que está em pé. O segredo do Evangelho é estar em pé sem se julgar em pé. Andar quebrantado diante de Deus para poder ficar em pé diante da vida. Aquele que pensa estar em pé, cuide para que não caia. Segunda palavra de Paulo para quem pensa estar em pé é: não fique achando que porque você é passível de cair, o seu lugar é ficar aí. Porque é a segunda desculpa. A primeira é uma alienação total. O cara acha que está em pé, se gloria de estar em pé. E por que ele acha que está em pé? Porque ele já foi batizado por todos os batismos, ele toma todas as ceias, ele frequenta todas as reuniões, ele sabe de todas as coisas. Ele pode repetir com genuinidade tudo acerca da pedra espiritual que nos segue. E confiou tanto nisso que não viu que entrou no labirinto dos entretantos e se perdeu. Para salvar-se, a primeira coisa é: ande de pé como quem não está em pé. A segunda: não tenha nenhum sentimento de autoindulgência a respeito da possibilidade de que aquele que está em pé cuide para que não caia, porque do contrário você vai dizer: eu vou ficar aqui. Para esses, Paulo diz: porque Deus não vos enviou tentação que não fosse humana. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos fez provisão de livramento, de sorte que a possais suportar. Então, a primeira coisa é saber que eu caio. A universalidade da designação do meu nome para todos nós: eu caio. A segunda é: não é porque eu caio que eu tenho que cair. Não é porque eu caio que eu tenho que cair. Eu não tenho que ser pretexto para a minha queda. Porque Deus é fiel. E para quem tem a consciência da sua própria fraqueza, e vive, come, se alimenta, não de ritos, mas da verdade da intimidade dele, a esse que diz:
Senhor, é em Ti que eu tenho a minha segurança, mantém-me em Ti no refúgio, a esses Ele garante a fidelidade de que nenhum de nós será tentado além das suas forças. A terceira coisa que pode nos livrar desse estado, quando a gente entra nele, aparece aqui descrito por Paulo como uma determinação da consciência de não transigir com o Evangelho que já se internalizou, com aquilo do Evangelho para o que já dissemos amém. Não dá para desamenizar o amém de Deus em nós. Não dá para recolher o sim que a gente disse é verdade um dia. Paulo diz: quem quer vencer a estrada, quem quer vencer a causticância do sol, quem quer vencer as intempéries da jornada, quem quer vencer as assombrações e fantasmagorias do deserto, quem quer vencer as miragens dos equívocos, fruto das carências e privações do caminho, quem quer manter intacto no coração o sentimento de gratidão pelo livramento que nos foi de fato dado, porque o Senhor é bom e porque a sua misericórdia dura para sempre. Além de dizer: eu não me jactarei de qualquer que seja a minha posição, porque quem está em pé cuide para que não caia, e eu também não terei nenhuma autoindulgência para comigo, achando que se eu cair aqui ficarei, porque tu me fazes a provisão de fidelidade e de graça, de que me socorrerás, de modo que eu não preciso dizer para nada e nem para coisa alguma e nem para ninguém que eu estou automaticamente entregue e seduzido, a menos que eu queira me entregar. Mas mais que isso, Paulo diz: é preciso desenvolver tenacidade na jornada. Isso não é um caminho de brincadeira. Ele diz no capítulo 9, no contexto antecedente, nos versos 25, 26 e 27, o seguinte: não sabeis que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina. Se não houver vontade de domínio próprio, você se perde na jornada. Os atletas, se dominam para alcançar uma coroa corruptível, estilo Jules de René. Derretem, roubam e a gente fica no nada. 90 milhões em ação, só ficou a memória, derreteram a taça. A taça é corruptível, mas eles fazem de tudo, menos o Ronaldo, que não treina e fica gordo. Mas a moçada malha e sara para em tudo se dominar. O animal também não, nem o Romário, nem o goleiro Bruno, nem um monte de outros. Mas a maioria, olha como está difícil escolher atleta que em tudo se domina. Mas quando é verdade, ele vive para exercer aquele domínio, aquele controle. Aqueles para alcançarem uma coroa corruptível, Paulo diz: nós, porém, em tudo devemos nos dominar para alcançarmos uma coroa incorruptível. Por isso ele diz assim: eu corro também, não sem meta. Não saio correndo como Forrest Gump sem saber onde eu estou indo. Eu sei onde eu estou indo. E assim também eu luto, mas não dando soco de caminhoneiro com o olho fechado. Os meus eu miro e dou no lugar certo. Não desfiro golpes no ar,
mas esmurro o meu corpo. Olha só qual é o alvo dele, não é ninguém fora dele, é na cara dele mesmo, é nele. Esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. E por último, Paulo diz que a gente se cura desse estado discernindo o sentido da caminhada. Ele diz: portanto, irmãos, fugi da idolatria. Ele resume todas aquelas coisas por ele faladas antes a um termo só. Faz síntese de tudo numa designação única. É idolatria. Cobiça a idolatria do ego. Murmuração é a idolatria das fantasias. Impureza, promiscuidade, entregue ao hedonismo é a idolatria do desejo. Qualquer que seja a via, acaba gerando idolatria, porque a idolatria é tudo aquilo que me tire do sentido da vida. Aí Paulo diz: olha, para ficar curado disso, você tem que discernir o corpo, discernir a viagem, discernir o chamado. Você tem que entender para o que você foi chamado. Que pão é esse que está caindo do céu? Você está pensando que isso é pão do diabo? Que graça é essa derramada sobre você? Você está brincando com isso? Você pensa que dá para comer da mesa do Senhor e da mesa dos demônios? Você pensa que dá para ficar claudicante entre dois caminhos? Você pensa que dá para fazer a particularidade dos seus sincretismos? Paulo diz: assim diz o Senhor, não dá. Hoje à tarde, a Adriana e eu fomos comer uma bistequinha ali na casa da nossa filha, da Juliana, e antes de virmos para cá, eu estava ouvindo uma conversa da Adriana com o Mateus, nosso netinho, antes do almoço, e já tínhamos jogado bola, feito um monte de coisa, ele vermelho, eu começando a ficar meio encalorado, preocupado com a reunião. Eu digo: será que eu vou ficar todo quente de calor e o moleque pinga fogo? E corre, chuta vovô e vai, não sei o quê. Aí ele deu uma descansada com a vovó, ela botou ele no colo, começou a contar uma história da Arca de Noé. Aí Noé e a Arca, foi ficando legal a história, e eu estou aqui conversando com a minha filha e meu genro e percebendo o papo. Aí lá pelas tantas, ele adorando, a Arca subia, descia as ondas, construíram a Arca, os bichos vieram. Ela pinta umas histórias que nem a Walt Disney consegue criar, tão legais. Aí tem efeito visual, sonoro, hidráulico, sobe, desce, homem, boi. Aí de repente ela falou: então, quando eles já estavam lá dentro da arca, aquela chuva caindo, depois caiu chuva, um dia Noé abriu a janelinha e soltou um corvo. Aí o corvo foi e voltou. Não é, vovô? Ela me falou assim. Eu falei: não foi o corvo. O corvo foi e não voltou. Quem voltou foi a pombinha. Aí ela falou: foi a pombinha e tal. Aí eu falei assim: muito obrigado, vocês já me deram uma mensagem para pregar hoje à noite lá, que eu não prego há 30 anos. Aí você diz: poxa, você já falou 1 hora, vai começar outra? Não, é para concluir esse nosso momento. Quando a gente está falando de discernir o corpo, discernir a sua mesa, se é de Deus ou é dos demônios, eu me lembro da pomba e do abutre na Arca de Noé. Ele soltou os dois. O abutre não voltou. E a pomba voltou. A explicação do Gênesis é que
A pomba voltou porque não tinha onde repousar o pé. Foi só depois de algumas viagens é que ela volta com uma folhinha de oliveira. E Noé entende que as águas tinham baixado e que a vegetação estava começando a subir. Por que o abutre não voltou? Era muito defunto, imagina. A mamutada toda, os seres humanos, dava para sair andando sobre as águas ali. Ó. O abutre disse, o paraíso chegou, só carne podre, um mar de carne podre, aleluia! Imagina os abutres. Foi a era áurea dos abutres. O reino dos abutres. Aonde estiver o cadáver, aí se juntarão os abutres. Agora, a pombinha não consegue ficar em cima do fedor da carne podre. Ou para ela só serve se for oliveira, se for verdor de vida e esperança. Do contrário, ela volta para a arca. A natureza dela determina isso. A pomba sabe que a comunhão dela qual é? A comunhão dela é com a esperança, é com a vida. O abutre pode boiar em cima dos corpos da desgraça do mundo. Nós todos estamos fazendo essa jornada para nos salvarmos de irmos nos entorpecendo, como quase inevitavelmente vai acontecendo com a maioria. Paulo diz, quem está em pé, cuide para que não caia. Não seja autoindulgente, porque Deus é fiel e não deixará você sem força para resistir. Exercite a sua consciência, sua vontade, domine sobre si, busque isto em Deus, não se entregue aos cultos do prazer pessoal e hedônico, fuja da idolatria de si mesmo. E discirna qual é a sua comunhão na vida. Se você está querendo de fato beber da água genuína, comer com gratidão do pão da vida, ou se você, enquanto come o maná, acontece com você o que Paulo disse, está oferecendo culto a demônios, porque come o maná com ingratidão, porque bebe da água com murmuração, porque segue o caminho como obrigação, e porque não discerne a grandeza do chamado. Ou eu sou da mesa do Senhor, ou sou da mesa dos demônios. Nessa estrada existem as duas mesas, mas no meu caminho tem que existir uma só. E eu escolhi qual é a minha. Eu não tenho lugar nas águas do mundo, porque a minha natureza não é de abutre. Enquanto não chegar o novo céu e a nova terra, enquanto do chão não brotarem as oliveiras da esperança, eu sei que o meu lugar é a arca da aliança. Eu andarei com a comunhão dos que disseram amém para a palavra de Deus. Quando eu vejo alguns caírem, ficarem pelo caminho, é porque vão encontrando pouso nos cadáveres da destruição do mundo. Mas quem carrega a natureza da pombinha sabe que só dá para comer da mesa do Senhor. Não dá para comer também da mesa dos defuntos dessa vida. E quem tiver ouvidos para ouvir, que ouça a palavra do Evangelho e beba da genuína fonte espiritual que nos segue, dessa pedra verdadeira, dessa rocha andante, e a pedra é Cristo. Vamos ficar em pé e vamos orar, todos nós. Gente boa de Deus, eu espero que vocês leiam o site, assistam a TEM VTV,
cresçam no entendimento, participem do que vai acontecer, mas saibam, não se engane, nenhuma dessas coisas realiza o bem de Deus em você. Elas podem virar apenas eventos, episódios, memórias, altares, e não realizarem aquilo que agrada em Deus e em nós. Do contrário, a gente vira um porco que voltou para a lama, um cão lavado que vai se revolver no vômito. Que o Senhor nos salve de tais cauterizações e insensibilidades. E que Ele não deixe que nada no nosso coração mude para a natureza do abutre que consegue encontrar flutuabilidade nos cadáveres da vida, sem buscar o conforto e a decisão da comunhão do pão verdadeiro, do corpo real de Cristo, do Evangelho da vida. Senhor Jesus, eu quero pedir que a Tua palavra, que é espada, nos tenha lanhado completamente, nos retalhado, nos aberto, nos exposto, que ela tenha virado a nossa cara para a luz, rendidos, sem véu na face, nus diante de Ti, e que ela que nos fere também nos sare, nos seja bálsamo agora, e que ela tenha fincado em nós decisões radicais, de raízes profundas, e que a gente escolha a nossa própria natureza na vida, se nós somos da mesa dos demônios ou da mesa do Senhor. Esta é a Tua palavra, eu não a falsifiquei, a preguei com toda inteireza do meu coração e a entrego a Ti, ó Espírito Santo, para que ela dê o fruto que Te aprouver e para que ela não volte vazia. É o que eu Te peço em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Vamos dar as mãos todos nós e vamos cantar juntos aquele louvor que a minha alma celebra com alegria de exaltação à grandeza de Deus. Quando os mares espumejam e as montanhas tremem, Ele é todavia o soberano da nossa vida.